Então, pessoal, hoje o nosso assunto será sobre ética contábil. Aí nós vamos falar sobre o nosso código de ética do profissional contador, tá? Então, hoje será sobre o código de ética do profissional contador. Objetivo. O objetivo do código de ética, pessoal, aí ele diz aqui, ó. Esta norma tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no exercício de sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. 2. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Então, pessoal, a conduta ética, o contador tem que estar atento para todas as normas, tá? Ele tem que seguir esses preceitos, as NBCs e a legislação vigente. Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais. Ou seja, esse código também ele abrange o técnico de contabilidade desde que ele esteja trabalhando na profissão, correto, pessoal? Agora vamos ver aqui o principal, né? A partir de agora aqui é que realmente o que cai em prova, tá, pessoal? Então nós vamos ver aqui, ó, deveres, vedações e permissibilidades. São deveres do contador exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Então, pessoal, esse primeiro item, ele quer dizer o seguinte, que o contador tem que estar preparado para exercer a profissão, porque ele tem que ter zelo, diligência e tal. O que significa zelo? Zelo significa você trabalhar tudo organizado ali, pessoal. Não deixar nada ficar atrasado, tá? Então, isso aí chama-se zelo. Diligência, trabalhar com cuidado. Honestidade, você tem que ser o mais honesto possível no seu trabalho. E capacidade técnica. Aí aqui o item B. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, pessoal, se você não se acha capacitado para aquela situação, então você deve recusar esse trabalho, tá? Por exemplo, você é contador, mas entende pouca coisa de auditoria. Aí a pessoa lhe chama para você fazer um trabalho de auditoria. O que é que você deve fazer? Você deve recusar sua indicação. Por quê? Porque você diz, ó, eu não estou capacitado para fazer esse trabalho. Então, se você não está capacitado para aquela especialização, pessoal, então você deve recusar o trabalho. Ah, mas eu sou contador. Mas às vezes tem situação que você não está capacitado, tá? O item C diz o seguinte: guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os conselhos federal e regionais de contabilidade. Então, pessoal, você tem que guardar sigilo sobre o seu trabalho, correto? Você não pode dar publicidade do seu trabalho, do que você está fazendo para todo mundo. Você tem que ter sigilo. Quando é que você pode quebrar esse sigilo? Quando você for solicitado por autoridades competentes, tá? Ou os casos previstos em lei. Por exemplo, pessoal, uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo, né? O cara era contador de uma facção criminosa. Então, queira ou não queira, ele teve que abrir o sigilo ali do pessoal que trabalhava com ele, para quem ele trabalhava. Então, isso aí foi por causa da justiça, tá? Mas ele mantinha o segredo todo, estava tudo certinho. Só que quando a justiça bateu na porta, ele teve que dizer o que estava acontecendo, tá? A letra D. Informar quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitando o disposto na linha C deste item. A linha C significa sobre o sigilo, tá?
Então, eu estou trabalhando aqui, pessoal. Então, se tem algum caso aqui evidente e eu tenho que informar, aí eu tenho que informar a quem de direito, tá? Por exemplo, eu tenho que informar a governança da minha empresa, então eu tenho que informar a governança da minha empresa. Eu não posso informar para um empregado, eu tenho que informar para a governança da empresa, tá? Então é desse jeitozinho, assim. Aí aqui no aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado de existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício profissional contábil, observando o seguinte: tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar o conflito de interesses. E, quando não puder eliminar ou minimizar nível aceitável conflito de interesses, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Pessoal, o que são salvaguardas? Salvaguardas são precauções, tá certo? Então, você vai tomar precauções, você vai se precaver antes que aconteça o pior. Então, você tem que aplicar as salvaguardas previstas na profissão, tá? Aí, aqui a F diz o seguinte: abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando ao seu alcance. Esse item aqui, pessoal, ele também está no código, aliás, na NBC de perícia, tá? Então, abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal, ou seja, você está ali numa lide, então você tem que ter o seu sigilo mantido, tá? Você não pode dar opinião à torta e à direita, então você tem que ficar ali na sua, tá certo? Então, ó, abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal, então você tem que ficar somente na sua aqui, tá certo? A letra G, abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Isso aqui está relacionado também com a parte de perícia. A gente vai ver isso aí um pouco mais à frente no curso, tá? Letra H. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, se que tenha sido contratado para tal. Então, pessoal, você tem que ter ali a sua competência profissional e você não pode dar opinião sobre o trabalho de outro contador, tá? Ah, o contador está fazendo o trabalho errado. Ah, então você não pode dar esse pitaco, tá certo? Então você tem que se abster de emitir qualquer opinião. Letra I, comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são os usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Então aqui, pessoal, ó, comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado, tá? Eventual circunstâncias adversas que possa gerar riscos e ameaças ou influir em decisão daqueles que são os usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Então, se você vê que a situação ali na empresa está, vamos dizer assim, o relatório, né, uma DRE, uma DFC, aí você já tem que comunicar em documento reservado para a governança, tá? Quando a gente fala em governança, é a pessoa que está acima de você. Então, esse item aqui, ele diz que você deve comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado, tá? A letra J, despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Então, aqui, pessoal, você tem que estar munido do que realmente vai acontecer. Então, você tem que estar com os documentos e todas as circunstâncias, tá? Para você emitir uma opinião sobre qualquer caso. Não é chegar e dizer assim, o cara pergunta uma coisa e você já diz logo de supetão.
Então, você tem que se municiar de documentos, tá? A letra K, renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador, e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Pessoal, perdeu a confiança entre cliente e empregador, é melhor renunciar às funções, tá? Então, diz, renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente. A letra L, quando substituída em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Isso aqui, pessoal, cai bastante em prova, tá? Então, o que é que acontece? Se você vai ser substituído da função por outro contador, mesmo que você saia com raiva, pessoal, mas você tem que informar tudo, tá certo? Você tem que informar tudo ao substituto. O cara não tem culpa. Muitas vezes a pessoa sai com raiva, mas o cara não tem culpa. Ele está lhe substituindo, tá? Então, você tem que mostrar tudo, não pode esconder nada, né? Não pode esconder nada do próximo contador, tá certo? Continuando aqui, a letra M. Manifestar imediatamente em qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. Ou seja, você é contador e você foi suspenso pelo Conselho Federal, pessoal. Então você tem que se manifestar imediatamente, dizendo: ó, eu não posso mais assinar esse documento porque eu estou impedido pelo CRC. Então você tem que se manifestar imediatamente em qualquer tempo, tá? A letra N, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Então, você tem que ser solidário. Se tem ali uma reunião de classe para pedir aumento, você tem que ser ali solidário com aquele pessoal da reunião, tá certo? Então, é isto aqui que ele está dizendo. A letra O, cumprir os programas de educação profissional continuada de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, você tem que cumprir aqueles programas, né, de educação profissional continuada, ou seja, fazer aqueles cursos no CRC, é sempre estar atualizado, tá, pessoal? A letra P, comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Então, se você mudou de endereço do estabelecimento, você tem que comunicar ao CRC. Se você mudou o seu e-mail, você tem que comunicar ao CRC. Agora eu não quero mais receber notificação pelo e-mail, só quero receber notificação pelo WhatsApp. Tem que comunicar ao CRC, tá? A letra Q, atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. Isso aqui é se, por acaso, chegar uma fiscalização no seu escritório, você tem que disponibilizar o que o pessoal da fiscalização do CRC pedir, tá? Disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. A letra R, informar o número do registro, número de registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contrato de prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Então, se você vai fazer um serviço, pessoal, você assinou, você tem que colocar o número do seu CRC ali, tá certo? É igual um médico. Se você for verificar lá o médico, quando o médico faz uma receita, ele bota o carimbo e bota lá o número do seu registro. Então, do mesmo jeito, tem que ser o contador, tá? Você vai fazer uma proposta comercial, você vai assinar e vai dizer, ó, contador número 26.756. Então, um exemplo, tá? Então, você tem que colocar o número de registro, tá certo? Agora aqui o item 5. O item 5 diz o seguinte, vamos ver aqui, pessoal. Aqui foram
essa primeira parte foram os deveres, tá? Então, essa primeira parte aqui que nós vimos foram os deveres. Deveres do contador, tá certo? Agora nós vamos verificar o quê? Agora nós vamos verificar as vedações. O que são vedações, pessoal? Vedações são proibições, tá? Ó, aí, nessas vedações, proibições. Aí você lê sempre assim, ó, é proibido, tá certo? Então, aqui, ó, a letra A. É proibido assumir, direto ou indiretamente, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Então, pessoal, é proibido você assumir direto ou indiretamente serviço de qualquer natureza. Por exemplo, o cara que vai ser contador de uma facção criminosa. Se o cara está sabendo que ali é uma facção criminosa, ele não pode assumir esse tipo de serviço, porque está dando prejuízo moral tanto para ele como para a classe, né? Exemplo mesmo agora, pessoal, está saindo agora, né? Saiu ontem, né? Que o contador de uma facção criminosa estava era contador também do filho de um ex-presidente, né? Aliás, do presidente. Então, significa o quê? Que, queira ou não queira, é um desprestígio moral para a classe, né? O cara era contador de uma facção criminosa. Isso aí está no jornal, tá? Estou dizendo isso aqui porque eu vi no jornal. A letra B. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Então, pessoal, você vai fazer ali o imposto de renda e vai, vamos dizer assim, burlar o imposto de renda para auferir mais dinheiro, tá? Então, isso aí é proibido, tá certo? Então, ó, é proibido auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Então, você tem que estar sempre atento ali, pessoal, para fazer tudo corretamente, tá? A letra C. É proibido assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão ou revisão. Então, você só pode assinar, pessoal, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade, aí eu tenho vários colaboradores. Eu oriento, supervisiono e sempre faço a revisão. Aí sim, eu posso assinar o documento, tá? Então, se não tiver sobre a minha orientação, minha supervisão sobre a minha revisão, eu não posso assinar esse documento. A letra D. Exercer a profissão é proibido. Sempre que você vê aqui, pessoal, é vedado, você sempre coloca o nome é proibido, tá? É proibido exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo com poderes específicos, dentro das prerrogativas profissionais. Foi o caso que eu mostrei lá, né? Que o pessoal está impedido, então você não pode exercer essa profissão, tá certo, pessoal? Então você está impedido naquele momento de você exercer a profissão. Pode ficar desimpedido, aí você volta a exercer normalmente. Letra E. É proibido facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos que não habilitados ou impedidos. Aqui, pessoal, sempre cai questões sobre isso aqui nos exames, tá? Eu não posso facilitar a profissão para uma pessoa que não está habilitada, tá? Por exemplo, eu pego ali o meu a minha neta e coloco assim, ó, você vai trabalhar aqui fazendo isso e isso ali e vai assinar. Eu não posso fazer isso, tá? Por quê? Porque ela não é habilitada. Então, isso aqui eu não posso facilitar, é proibido, tá? A letra F. É proibido explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular em Conselho Regional de Contabilidade. Então, pessoal, se eu não tenho o meu registro do Conselho Federal de Contabilidade, eu não posso explorar os serviços contábeis, tá? Então, isso aqui é proibido. A letra G. É proibido concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para o qual foi expressamente contratado. Aqui, pessoal, está praticamente ipsilíteres, ou seja, você está vendo ali que você não pode
fraudar a lei, correto? Então, é proibido, né? A letra H. É proibido solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Então, pessoal, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você cobra ali para fazer o imposto de renda do cara, né? Cobra R$ 500. Aí o cara, não, mas eu queria que você fizesse isso e isso, uma coisa ilícita. Aí você diz, então eu vou querer que você me pague mais R$ 800. Então vai dar R$ 1.300. Então, pessoal, você não pode fazer isto, tá? Não pode fazer isto, ó. É proibido solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. A letra I. É proibido prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Então, aqui, ó, é proibido prejudicar, né? Alguma coisa que esteja referente à sua responsabilidade profissional, tá certo? Você fez uma coisa errada ali e quer botar culpa em outro contador que trabalha com você. Então, isso aqui é proibido, tá? A letra J. É proibido recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Então, se você me deu dinheiro para eu guardar, me deu ali para eu pagar as contas e tudo mais, pessoal, aí você me chama para prestar as contas, então eu tenho que prestar as contas imediatamente. Eu não posso recusar, tá certo? Ó, então, é proibido recusar-se a prestar contas, tá certo? Então, você tem que prestar conta de imediato. A letra K. É proibido apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de créditos confiados à sua guarda. Ou seja, esse J e esse K estão atrelados juntos, ó. Você tem que prestar conta do que você tem, que é dos outros, tá? E também você não pode se apropriar do que é dos outros. Então, apropriar-se indevidamente de valores, bens de qualquer tipo, confiados à sua guarda, tá? Então você deu o cara lhe deu um crédito ali, você não pode se apropriar desses valores, tá? A letra L. É proibido, isso aqui também cai muito em prova, pessoal, ó. É proibido reter abusivamente, tá, pessoal? Abusivamente. Livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais com o profissional de contabilidade, ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Por exemplo, você está com os livros contábeis de determinada empresa. Aí a empresa deixou de trabalhar com você. Aí você diz: eu só vou entregar esses livros aqui se ele me pagar o que está me devendo. Isso é proibido, tá, pessoal? Você tem que devolver os livros e o cara vai lhe pagar. Aí você vai para outros meios, mas você não pode reter esses livros dele, tá certo? Então, se você está com os livros ali, você trabalha na contabilidade da pessoa e deixou de trabalhar e o cara não lhe pagou, você não pode reter esses livros, tá? Isso aí chama-se retenção abusiva. A letra M. É proibido. Aí, pessoal, se você não lê a palavra é proibido, como são muitas coisas, aí você pensa até que pode, ó. Então, sempre quando você for falar em vedações, você sempre coloca a palavra proibido na frente, ó. A letra M, ó. Se você não botar a palavra proibido, você pensa até que pode, né? Então, aqui, ó. A letra M. É proibido orientar o cliente ou o empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra e contra disposições expressas em lei. Então, pessoal, você tem que dizer para ele como é que são as normas contábeis, tá certo? Então, você tem que orientar ele de acordo com as normas contábeis. A letra N. É proibido exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidade ilícitas. Então, pessoal, você não pode colocar o seu nome ali para finalidades ilícitas, tá? Isso aí chama-se abuso de autoridade. Então, normalmente você tem ali uma atividade ilícita e você quer colocar, eu sou contador tal, então não pode acontecer isso, tá? A letra O. É proibido emitir referência que identifique o cliente ou o empregador
com quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Então, pessoal, eu vou fazer ali uma publicação. Aí eu não posso colocar o nome de outra pessoa, a não ser que eu peça autorização para eles, tá? E também, se o cara está fazendo o trabalho, eu digo, bota meu nome aí, ele também não pode fazer isto, tá? Então, é proibido emitir referência que identifique o cliente ou o empregador com quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Isso aqui também sempre está caindo em prova, né? Essa letra O. Vamos aqui para a letra P, tá? Iludir é proibido, pessoal. Olha aqui, ó. É proibido iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou perturbando o exato teor dos documentos. Então, você não pode iludir o seu cliente, tá certo, pessoal? Você não pode iludir o cliente deturpando o exato teor do documento, ou seja, um documento diz uma coisa, como o cliente não conhece nada de contabilidade, aí você tenta iludir o seu cliente, tá? Então, isso aí é proibido. Inclusive eletrônicos e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. A letra Q. É proibido não atender no prazo estabelecido a notificação dos Conselhos Federal e Regional de Contabilidade. Então, se você foi notificado pelo CRC ou CFC, você tem que estar atento ao prazo estabelecido, tá? Letra R. É proibido intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Por exemplo, pessoal, eu não sou perito, aí eu vou lá e coloco lá no meu cartãozinho, Moreira, perito contábil. Então, isso aí é proibido, tá? A letra S. É proibido executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo CFC. Isso aqui a gente já sabe, né? Tudo que você for fazer tem que estar de acordo com as NBCs. É proibido renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho. Pessoal, aqui, ó, você já sabe que a sua liberdade profissional tem que estar sempre acima de tudo. Você está trabalhando ali e você não tem liberdade profissional, aí pronto, acabou. Então, é proibido renunciar à sua liberdade profissional, tá certo? A letra U. É proibido publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Ali, pessoal, eu tenho um trabalho técnico ali, aí eu chego e pego ali e coloco o meu nome. Então, isso aí é proibido, tá? A letra V. É proibido revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que, comprovadamente, tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselho Federal e Regional de Contabilidade. Então, pessoal, houve uma negociação, tá? Aí eu tenho a minha equipe de contadores, aí nós fomos lá para uma reunião com uma empresa, aí houve uma negociação confidencial. Então, pessoal, se houve uma negociação confidencial, eu tenho que manter sigilo sobre isto, tá certo? Aí aqui a letra W. É proibido exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado os direitos ou causados prejuízos a outrem. Então, isso aqui, pessoal, está justamente o contrário lá do primeiro item, né? Que você tem que ter zelo na sua profissão. Então, aqui, pessoal, ele está dizendo que você tem que ter bastante cuidado. Não pode nunca deixar de ter zelo, tá? Então, aqui, ó, é proibido exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tá? Então, aqui foram as vedações, pessoal. Agora, vamos continuar aqui com o nosso código, tá?
Agora, isso aqui é importante, ó. O contador pode, agora sim, pessoal, vamos ver o que o contador pode, ó. Pouca coisa, mas ele pode, tá? Ó. Publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade. Então, se o trabalho está sob a minha responsabilidade, eu posso assinar, tá certo? Transferir o contrato de serviços a seu cargo ou a outro profissional com anuência. Pessoal, o importante é isso aqui, ó. A anuência do cliente, sempre por escrito. Então, eu não posso chegar e transferir, ó, por exemplo, eu trabalho aqui, aí eu quero transferir esse cargo aqui para outra pessoa. Eu só posso transferir, pessoal, se tiver a anuência do cliente, tá? E tem que ser por escrito. A letra C, o contador pode transferir parcialmente a execução do serviço a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua responsabilidade técnica. Eu posso transferir um trabalho para outra pessoa sem dizer para o meu cliente. Mas de quem é a responsabilidade técnica? A responsabilidade técnica é minha, tá certo, pessoal? Mas eu não posso transferir o contrato de serviços totalmente para ele. Então, se eu for transferir o contrato de serviço totalmente para ele, tem que ter a anuência do cliente, tá? Agora, se eu transfiro algumas partes para o camarada, e aí a responsabilidade é minha. Acontece muito isto, pessoal. Uma empresa pega e não quer fazer a folha de pagamento, contrata outra empresa para fazer a folha de pagamento. Mas de quem é a responsabilidade? É do contador que assinou o contrato com a empresa, tá? A letra D. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes. Esta quando autorizadas por estes. Então, se eu for fazer a propaganda aqui do meu escritório de contabilidade, pessoal, escritório Professor Moreira, aí eu posso fazer, tá certo? Aí, se eu for querer dizer assim, ó, os meus clientes são isso aqui, aí eu tenho que pedir por escrita esses clientes, tá certo? Ó, indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes. Ó, para eu colocar relação de clientes, pessoal, eu tenho que ser autorizado por estes, tá? Aí aqui nós temos aqui, ó, valor e publicidade dos serviços profissionais. O contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar. Então, pessoal, para eu colocar o preço ali do meu serviço, eu tenho que olhar a relevância, se é um serviço pequeno ou se é um serviço grande, o vulto, a complexidade, tá? Tudo eu tenho que colocar dentro da minha planilha. O tempo que será consumido para a realização do trabalho. A letra C, a possibilidade de ficar impedido de realização de outros serviços. Então, eu vou fazer ali um trabalho, pessoal. Aí eu digo, opa, mas se eu for fazer isto, eu vou ficar impedido de fazer outros serviços. Então, eu tenho que colocar tudo dentro da planilha para cobrir os custos, correto? Senão eu vou cobrir um santo e vou descobrir outro, tá? A letra D, o resultado lícito favorável que para a contratante advirá com o serviço prestado. Ou seja, eu vou fazer esse serviço aqui, pessoal, aquele contador vai ganhar bastante. Então, eu tenho que mostrar para ele, tá? Aqui eu dou um exemplo aqui, pessoal, no ano passado, né, que eu achei bacana, foi aquele camarada lá que é dono de várias lojas no Brasil, o cara da Havan. Ele foi lá e mostrou assim, ó, pessoal, só é possível estar dessa maneira porque nós temos um contador que está há mais de tantos tempos aqui comigo, trabalhando aqui comigo, é o chefe da equipe de contabilidade. Então, quer dizer que ele paga bem, por quê? Por causa do resultado lícito favorável, tá certo? A letra E, a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. Então,
Se for um cliente eventual, é um preço. Se for um cliente permanente, é outro preço. Você não vai tratar todos do mesmo jeito, correto, pessoal? E aqui, por último, a letra E, o local em que o serviço será prestado. Eu moro aqui em Brasília, pessoal. Vou prestar um serviço lá no Rio de Janeiro. É claro que eu não vou cobrar o mesmo preço que eu cobro aqui em Brasília. Eu vou ter que colocar viagens, vou ter que fazer outra planilha. Então, vai ser cobrado outro preço, tá? Então, tudo que ele for estabelecer tem que ser por escrito, tá? Então, isso aqui, pessoal, são sobre os valores dos serviços, tá? Agora, vamos continuar aqui com o item 8. Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, deve constar explicitamente todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Então, você tem que fazer uma planilha, ó, mostrando tudo, né, para o camarada lá ver que realmente você vai trabalhar, tá certo? A 9. Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrada pessoal, tudo é por escrito, tá? Por escrito, contrato de prestação de serviços, respeitando o disposto em legislação específica do CFC. Item 10. Caso parte dos serviços tenha que ser executado pelo próprio tomador dos serviços, isso deve estar explicitado em proposta e no contrato. Por exemplo, você quer fazer o serviço ali, pessoal, mas tem a parte que é uma digitação de vários relatórios que já estão dentro da própria empresa do camarada. Então você diz, ó, eu vou fazer isto, mas esses relatórios quem tem que digitar é o pessoal da sua empresa, tá? Então você tem que mostrar isso na sua proposta. A letra 11. A publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática de mercantilização. Pessoal, o que significa isto? Significa dizer que eu tenho meu preço com coerência. Se o contador, meu vizinho, colocar outro preço, aí já chama-se mercantilização. Ele está colocando o preço abaixo do meu para tentar pegar clientes. Isso aí chama-se mercantilização e essa prática é proibida. A gente vê muito isto, né? Mas é proibida, tá? Agora aqui a 12. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. Então, eu tenho que colocar ali, pessoal, a minha publicidade do meu serviço tem que ser moderada e discreta, tá? Aí é o que o pessoal está dizendo, é o que mais tem sobre os contadores que fazem mercantilização. A letra D, 13. Cabe ao profissional de contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada nos seus serviços. Então, pessoal, ele tem que manter em seu poder os dados fáticos, tá? O que significa fáticos? Fáticos significa aqueles fatos realmente que aconteceram, os fatos que você tem que ter ali o documentado, tá? Dados fáticos, dados técnicos e científicos. 14. O profissional deve observar, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem que olhar também, pessoal, o CDC, tá? Por quê? Especialmente no que concerne a informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados. E a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. Isso aqui você tem que estar sempre atento, ó. O cara fez a mercantilização, você pode até denunciar o cara, baseado no CDC e na LPI, Lei de Propriedade Industrial, tá certo? Bem que agora não é mais nem essa lei, tem outra lei também, pessoal. Eu acho que é LPCD, eu vou até dar uma olhada, tá? Então, você pode até denunciar se o cara não estiver fazendo mercantilização, mas é claro que nunca ninguém faz isto, né? Aqui o 15. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais
fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Então, pessoal, eu coloco ali, ó, vamos fazer o serviço aqui comigo. Fulano de tal ali não presta, o serviço dele é ruim, você não pode fazer isto. Então, você tem que mostrar o seu trabalho sem denegrir a imagem do outro, tá? A letra B, fazer comparações depreciativas, foi o que nós falamos agora, entre o seu trabalho e de outros. E desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Por exemplo, você diz assim, ó, se você for contratado aqui comigo, você vai passar 10 anos sem pagar imposto de renda. Então, você está iludindo a boa-fé do cliente. Você não pode fazer isto, tá? Agora aqui, ó, deveres em relação aos colegas e à classe. Então vamos lá, pessoal. Está terminando, tá? Tem que ter calma aí que já está terminando. 16. A conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. 17. O espírito de solidariedade, mesmo nas condições de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro ou com atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Então, pessoal, mesmo que você esteja com raiva do seu empregador, você está com raiva ali, você tem que fazer o seu trabalho de acordo com as normas técnicas. Você não pode errar nunca porque queira, tá certo? Então, o espírito de solidariedade, mesmo em condições de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro. Então, você não pode errar, pessoal. Você não pode errar ali no seu trabalho, principalmente porque queira, tá certo? Aqui o item 18. O contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta. Aí a letra A. Abster-se de fazer referência prejudiciais ou, de qualquer modo, desabonadoras. Aí eu não posso dizer assim, ah, pessoal, eu sou o contador Moreira. Não vai trabalhar ali com o contador Efigênio, que o contador Efigênio é ruim, não sei o quê. Eu não posso fazer isto, tá? Eu não posso fazer referências prejudiciais. A letra B. Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneça as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Inclusive, nós fizemos uma questão há pouco tempo sobre isto. Ou seja, se o camarada ali não aceitou o serviço, tá? Por causa de determinadas situações. Aí ele não aceitou. E se as situações permanecem, então ninguém deve aceitar a situação, tá, pessoal? Então ninguém deve aceitar. Então, abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição ao colega que dele tenha desistido, o cara já desistiu. Por quê? Ele desistiu para preservar a dignidade ou os interesses da profissão. Então, se o cara já desistiu para preservar a dignidade e o interesse da profissão, pessoal, então não é outro contador que vai querer essa situação, correto? Só se o cara mudar. Se ele não mudar, se ele permanecer as mesmas condições, você não pode aceitar, tá? A letra C. Jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que dele não tenha participado, apresentando como próprias. Isso aqui nós já vimos várias vezes no próprio código, né? Fica repetitivo. A letra D. Evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o seu substituto no exercício profissional. Nós já vimos que quando você é substituído, você tem que mostrar tudo o que estava anteriormente para o cara se atentar do que vai acontecer, tá certo? Então, você tem que evitar esses desentendimentos. Continuando. 19. O contador deve, com relação à classe, observar as seguintes normas. Então, aqui, pessoal, ó, essa parte aqui do 18 era em relação ao colega de profissão, tá?
Agora, ele está se referindo a todos, o item 19 é a todos, ó, em relação à classe, tá? Observar as seguintes normas. Prestar sua cooperação moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem sua recusa. Zelar pelo cumprimento desta norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. Aceitar o desempenho de cargo de dirigente das entidades de classe, admitindo-se a justa recusa. Então, o cara me chamou ali para eu fazer parte do sindicato. Aí, pessoal, eu não posso recusar. Aí, para eu recusar, eu tenho que mostrar uma justa causa, tá certo? Então, você só pode recusar se mostrar uma justa causa. A letra D, acatar as decisões aprovadas pela classe contábil. Então, pessoal, a classe contábil disse o seguinte, ó, houve ali uma greve, né? Vamos dar um exemplo. Aí o sindicato disse, não, vamos manter assim, assim. Então, se foi aprovada a maioria, você tem que acatar as decisões, tá? Então, as decisões têm que ser acatadas se for aprovada pela classe contábil. Não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil. Então, pessoal, você vai dizer assim, a classe contábil, né? Você vai formular juízos de valor. Você não pode fazer, principalmente juízos depreciativos, tá? Pessoal, não faça ciências contábeis. Ciências contábeis não prestam. O contador não ganha nada. Você não pode fazer esse tipo de juízo, tá certo? A letra F, informar os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração de entidade da classe contábil. Você vê ali, pessoal, aí você está lá, você já sabe que está vendo alguma coisa ali no CRC que é prejudicial à classe contábil. Você não pode se omitir, tá certo? Você vê que realmente está acontecendo, então você tem que informar. E a letra G, jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Aqui, pessoal, acontece muito isto. O cara é presidente do CRC, aí ele faz ali toda a classe, assim que ele deixa a presidência do CRC, ele se candidata a vereador, a deputado. Então, ele está fazendo isso porque ele se utilizou da posição que ele está ocupando ou foi ocupada. Então, ó, jamais se utilizar de oposição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Eu sou ali o presidente do CRC, pessoal, aí eu já digo, opa, vou avisar aqui. Quando eu sair aqui, eu quero ser um assessor de um deputado federal. Aí o cara já está vendo a situação lá no futuro. Por quê? Porque ele está se utilizando da sua posição ocupada, tá? Agora aqui vamos para as penalidades, pessoal. Penalidades, tá? A transgressão de preceito desta norma constitui infração ética, sancionada segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: advertência reservada, censura reservada ou censura pública. Então, nós temos três tipos de penalidade, pessoal, que são éticas, tá? Penalidades do Código de Éticas. Tem outras penalidades para o contador, mas essa daqui se refere à parte ética, tá? 21. Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como atenuantes. O que é atenuantes, pessoal? Atenuantes é aquilo que alivia a sua punição, tá? Você fez uma coisa errada, aí o cara que vai julgar vai verificar as atenuantes, ou seja, vai verificar o que você fez anteriormente de bom. Aí ele diz, ó, ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional. Ausência de punição ética anterior. Você nunca foi punido anteriormente, pessoal? Então você cometeu um deslize agora. Aí o camarada vai olhar e diz, opa, então a gente tem que aplicar uma punição leve para esse camarada aqui. Por quê? Porque ele tem ausência de punição anterior.
Prestação de serviços relevantes à contabilidade. Opa, ele já tem serviços prestados à contabilidade. E aplicação de salvaguardas. Aplicação de salvaguardas é porque ele sempre se precaveu. Sempre se precaveu, tá, pessoal? Então, isso aqui são atenuantes. E aqui nós temos as agravantes. Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como agravantes. Agravantes, pessoal, é o que piora, tá? Atenuantes é o que alivia, tá certo? Ó, alivia. E agravantes é o que piora, tá certo? Ó, piorou a situação do cara, tá certo? Ó, ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador. Punição ética anterior transitada em julgada e gravidade da infração. Então, pessoal, isso aí são consideradas agravantes, tá? Por exemplo, eu já tenho uma punição ética anterior que já não teve mais jeito, eu já recorri ao conselho e não teve jeito de jeito nenhum, então já foi transitada em julgada. Aí depois eu cometo outra infração, pessoal. Então, isso aí é uma agravante, tá? A anterior é uma agravante. Aí aqui nós temos o item 23. O contador pode requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade, quando atingido pública injustamente no exercício de sua profissão. Por exemplo, esse contador agora, né? Vamos voltar aqui novamente do contador que está sendo, vamos dizer assim, sacrificado ali na imprensa, tá? Aí depois, se foi comprovado totalmente a inocência, ele pode chegar no CRC, pessoal, e pedir um desagravo público, tá certo? O que significa isto? O CRC vai publicar uma nota para os próprios companheiros para os próprios contadores e informar a situação. Então, isso aí chama-se desagravo público. E aqui, pessoal, estamos encerrando aqui, ó, disposições gerais. As demais normas profissionais complementam esta norma. A gente vai estudar também sobre outras normas que completam a parte de ética contábil, tá? Na existência de conflito entre esta norma e as demais normas profissionais, prevalece as disposições desta norma. Então, o Código de Ética está acima das outras normas, tá? Aí aqui a 26, esta norma entra em vigor em 2019 e revoga outras normas. E aqui nós temos Brasília, 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, pessoal, é a data do meu aniversário, né? Então, eu achei bacana aqui, porque eu nunca esqueci isso aqui. 7 de fevereiro, tá? Então é isto, pessoal. Aqui nós vemos o código de ética, tá? Aí as questões a gente vai deixar para amanhã. Aí amanhã vai ser mais rápido, tá? Vamos ver se a gente consegue resolver as 20 questões amanhã, ou se não, no mínimo umas 10 ou 15 questões, tá? Então é isto, pessoal. Um bom dia de trabalho a todos, tá? E até a próxima.